Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? No princípio de maio, os tosqueadores chegaram a Drogheda. Mary Carson tinha plena consciência do modo com que tudo se fazia em Drogheda, desde a distribuição dos carneiros até o estalar de um chicote. Mandou chamar Pat na Casa Grande alguns dias antes da chegada dos tosqueadores e, sem sair de sua bergère, disse-lhe precisamente o que ele teria de fazer até o último pormenor. Acostumado à tosquia na Nova Zelândia, Pat ficara abismado com o tamanho do barracão e os seus 26 estrados. Agora, depois da entrevista com a irmã, os fatos e os números começaram a lutar dentro da sua cabeça. Não somente os carneiros de Drogheda seriam tosqueados em Drogheda, mas também os de Budgela, de Diban, de Bel. Isso significava uma quantidade extenuante de trabalho para todas as pessoas do lugar, homens e mulheres. O costume era a tosquia comunal, e as fazendas que se valiam das instalações de Drogheda também arregaçariam as mangas, mas o impacto do trabalho posterior recairia sobre os ombros da gente de Drogheda. Os tosqueadores trariam seu próprio cozinheiro e comprariam a comida no armazém da fazenda, mas cumpria encontrar as vastas quantidades de alimentos. Cumpria lavar, limpar e equipar de colchões e cobertores as choças decrépitas, providas de cozinha e de um banheiro primitivo. Nem todas as fazendas eram tão generosas com tosqueadores quanto Drogheda, que se orgulhava da sua hospitalidade e da sua reputação de barracão supimpa. Sendo esta a única atividade de que participava, Mary Carson não fazia economias. Não somente era aquele um dos maiores barracões em toda a Nova Gales do Sul, mas também requeria o trabalho dos melhores homens do calibre de Jack Howe. Mais de 300 mil carneiros seriam ali tosqueados antes que os tosqueadores jogassem suas trouxas no velho caminhão Ford de empreiteiro e desaparecessem no caminho, rumo ao barracão seguinte. Fazia 2 semanas que Frank não aparecia em casa. Com o velho Berrabel Pitt, o pastor de ovelhas, uma matilha de cães, 2 cavalos de lida e um carro leve atrelado a um pangaré relutante para transportar-lhes as modestas necessidades, ele partira em direção aos pastos mais ocidentais no intuito de trazer de lá os carneiros para os juntar cada vez mais, apartar e escolher. Trabalho lento e tedioso que não se podia comparar com o ajustamento realizado antes da cheia. Cada pasto tinha os próprios currais, onde se faria parte do trabalho de classificação e marcação, e onde os rebanhos ficariam detidos até chegar a sua vez. Os currais de tosquia do barracão só comportavam 10 mil carneiros, de modo que a vida não seria fácil enquanto os tosqueadores lá estivessem, num constante vai e vem de rebanhos que se trocavam. Já os tosqueadores pelos ainda não tosqueados. Quando Frank entrou na cozinha de sua mãe, encontrou-a em pé à beira da pia, entretida numa tarefa que nunca tinha fim, descascando batatas. Mamãe, cheguei, disse ele com alegria na voz. Quando ela se virou para vê-lo, mostrou a barriga, e as 2 semanas que ele passara fora lhe permitiram a percepção. Meu Deus, murmurou. Os olhos dela perderam o prazer que a chegada do filho lhes causara, enquanto a vergonha lhe corava o rosto. Ela estendeu as mãos sobre o avental bojudo, como se elas pudessem esconder o que as roupas não conseguiam. Frank estava tremendo. O velho bode sujo. Frank, não posso permitir que você diga essas coisas. Você agora é um homem, devia compreender. Isto não é diferente da maneira com que você mesmo veio ao mundo e merece o mesmo respeito.
Não é sujo. Quando você insulta seu pai, está me insultando também. Ele não tinha o direito. Ele devia tê-la deixado em paz, sibilou Frank, enxugando uma gota de saliva que lhe ficara no canto da boca trêmula. Não é sujo, repetiu Wellington cansado, e o fitou com os olhos claros e fatigados, como se tivesse decidido, subitamente, deixar a vergonha de vez para trás. Não é sujo, Frank, como não é sujo o ato que o criou. Desta vez, o rosto dele ficou vermelho. Não podendo continuar a sustentar o olhar dela, virou-se, saiu da cozinha e foi enfiar-se no quarto que partilhava com Bob, Jack e Hugh. Suas paredes nuas e suas caminhas de solteiro caçoavam dele, do seu aspecto inútil e banal, da falta de uma presença para aquecê-lo, de um propósito para santificá-lo. E o rosto dela, o belo e cansado rosto dela, com seu halo formalista de cabelo dourado, se iluminava por tudo e por causa do que ela e aquele peludo bode velho tinham feito no calor terrível do verão. Ele não podia livrar-se disso. Não podia livrar-se dela, dos pensamentos que ficavam no fundo da sua mente, das fomes naturais da sua idade e da sua virilidade. Na maior parte das vezes, conseguia empurrar tudo aquilo para debaixo da consciência. Mas quando ela lhe exibia uma prova palpável da sua sensualidade, quando expunha diante dele sua misteriosa atividade com aquela besta lúbrica, como poderia ele pensar nisso? Como poderia consentir nisso? Como poderia sofrê-lo? Ele desejava poder imaginá-la totalmente santa, pura e imaculada, como a Mãe Santíssima, um ser que se elevava acima dessas coisas, embora suas irmãs no mundo inteiro as praticassem. Vê-la provar o que ele concebia como um erro dela era o caminho para a loucura. Tornara-se necessário à sanidade dele supor que ela se deitava com aquele velho feio em perfeita castidade, para ter onde dormir, mas que durante a noite eles nunca se voltavam um para o outro nem se tocavam. Ó Deus! Um som metálico e áspero fê-lo olhar para baixo, e ao fazê-lo, verificou que torcera o pé da cama, transformando-o num S. — Por que você não é papai? Perguntou ao pé da cama. — Frank, disse a mãe da soleira da porta. Ele ergueu os olhos negros cintilantes e molhados como pedaços de carvão sobre os quais houvesse chovido. — Ainda o acabarei matando, disse. — Se você fizer isso, me matará, volveu Fi, aproximando-se para sentar na cama. — Não, eu a libertarei, retrucou ele num tom selvagem, cheio de esperança. — Frank, nunca poderei ser livre, e não quero ser livre. Quisera saber de onde vem a sua cegueira, mas não sei. Não vem de mim, e tampouco do seu pai. Sei que você não é feliz, mas precisa acaso nos culpar disso, a mim e a ele? Por que insiste em tornar as coisas tão difíceis? Por quê? Ela abaixou os olhos para as próprias mãos e em seguida tornou a erguê-los para ele. Eu não queria dizer isto, mas preciso dizê-lo. Já é tempo de você arranjar uma moça, Frank, desposá-la e constituir família. Há espaço em Drogheda. Nunca me preocupei com os outros meninos nesse sentido. Eles não parecem, de modo algum, ter a sua natureza. Mas você precisa de uma esposa, Frank. Se você tivesse uma mulher, não teria tempo para pensar em mim. Ele voltara as costas para ela e não quis virar-se. Durante uns 5 minutos, talvez, ela ficou sentada na cama à espera de que ele dissesse qualquer coisa. Depois suspirou, levantou-se e saiu. Depois que se foram os tosqueadores e o distrito caiu na semi-inércia do inverno, veio a festa anual da exposição de Guilhambourne e das corridas de piquenique. Era o acontecimento mais importante no calendário social e durava 2 dias. Como Fi não se sentisse muito bem para ir, Paddy levou Mary Carson à cidade em seu Rolls Royce, sem a esposa, para apoiá-lo ou para conservar em silêncio a língua de Mary. Ele notara que, por alguma razão misteriosa, a própria presença de Fi reprimia sua irmã, colocava-a em situação de inferioridade. Os outros iriam todos.
Ameaçados de morte se não se comportassem direito, os meninos foram de caminhão em companhia de Berrabel Pitt, Jean, Tom, a Sra. Smith e as crianças, mas Frank foi mais cedo, sozinho, no Ford modelo T. Os adultos do grupo ficariam na cidade para assistir às corridas do dia seguinte, por motivos que só ela conhecia. Mary Carson recusou o oferecimento do padre Ralph de acomodá-la na casa paroquial, mas insistiu com Paddy para que o aceitasse para si e para Frank. Ninguém ficou sabendo onde pararam os dois pastores e Tom, o aprendiz de jardineiro, mas a Sra. Smith, Minnie e Cat tinham amigos em Dilley que as hospedaram. Eram 10 horas da manhã quando Paddy instalou a irmã no melhor quarto que o Hotel Imperial tinha para oferecer. De lá, dirigiu-se ao bar, onde encontrou Frank com uma caneca de cerveja na mão. Deixe-me pagar a próxima, meu velho, disse Paddy jovialmente ao filho. Tenho de levar tia Mary ao almoço das corridas do piquenique e preciso de apoio moral para poder aguentar o sacrifício sem a presença de sua mãe. O hábito e o respeito são mais difíceis de superar do que as pessoas supõem, até que tentam realmente modificar o procedimento de anos. Frank descobriu que não poderia fazer o que desejava. Não poderia tirar o conteúdo da caneca no rosto do pai, pelo menos diante da multidão que estava no bar. Por isso, emborcou de uma vez o resto da cerveja, sorriu amarelo e disse: Desculpe, papai, mas acontece que prometi de me encontrar com alguns sujeitos no recinto da exposição. Então vá até lá. Olhe, pegue isto e gaste-o com você mesmo. Divirta-se e, se ficar de pileque, não deixe sua mãe perceber. Frank parou os olhos na nota azul e amarfanhada de 5 libras, sentindo uma vontade quase insuportável de rasgá-la em pedacinhos e atirá-los no rosto de Paddy. Mas o costume venceu outra vez. Dobrou-a, enfiou-a no bolsinho do relógio e agradeceu ao pai. E saiu do bar o mais depressa que pôde. Ostentando o seu melhor terno azul, colete abotoado, o relógio de ouro seguro por uma corrente de ouro e um peso feito de uma pepita procedente dos campos auríferos de Lawrence, Paddy puxou com força o colarinho de celuloide e correu à vista pelo bar à procura de um rosto conhecido. Não estivera muitas vezes em Dilley desde que chegara a Drogheda, 9 meses atrás, mas sua posição como irmão de Mary Carson e seu herdeiro aparente fizeram com que o tratassem muito hospitaleiramente todas as vezes que lhe fora à cidade e com que todos se lembrassem do seu rosto. Vários homens cumprimentaram-no sorridentes, vozes se ofereceram para pagar-lhe uma cerveja, e ele logo se viu cercado de uma simpática multidãozinha. Frank estava esquecido. O cabelo de Madge naquele tempo era trançado, pois nenhuma freira se mostrava disposta, apesar do dinheiro de Mary Carson, a cuidar dos cachos, e ele estava preso em 2 grossas tranças por cima dos ombros, amarradas com fitas azul marinho. Vestindo o sóbrio uniforme azul marinho de aluna de Santa Cruz, ela atravessou o gramado que separava o convento da casa paroquial, escoltada por uma freira, e foi entregue à governanta do padre Ralph, que a adorava. Oh, é bonito o cabelo escocês da garotinha, explicou ela, certa vez ao padre que a interrogava divertido. Anne não era dada a gostar de menininhas e já deplorara a proximidade entre a casa paroquial e a escola. Ora essa, Anne, o cabelo é inanimado. Você não pode gostar de uma pessoa só por causa da cor de seu cabelo, disse ele para mexer com ela. Bem, ela é uma pobre garotinha. Um salmãozinho. O senhor sabe como é. Ele não sabia, mas tampouco lhe perguntou o que significava salmãozinho. Às vezes era melhor não saber o que Anne queria dizer, nem incentivá-la dando muita atenção às suas palavras. De acordo com a sua própria linguagem, ela era meio vidente, e se tinha pena da menina, ele não queria ouvir dela que apenas se referia ao futuro e não ao passado. Frank chegou, trêmulo ainda do encontro com o pai no bar e sem ter o que fazer.
Venha comigo, Mad, vou levá-la à feira, disse ele, estendendo a mão. E por que não posso levar os dois? Acudiu o padre Ralph, estendendo a sua. Ladeada pelos 2 homens que adorava e dando a mão a ambos, Mad sentia-se no 7º céu. O recinto da feira de Guilhamborne fora instalado numa das margens do rio Barwon, ao lado da pista de corrida. Embora já fizesse 6 meses que a inundação ocorrera, a lama ainda não secara de todo, e os pés ansiosos dos primeiros a chegar já a haviam convertido em atoleiro. Depois das baias em que ficavam os carneiros, as vacas, os touros, os porcos, as cabras e os bodes, o gado excelente e perfeito que competia pelos prêmios a serem conferidos, erguiam-se tendas cheias de peças de artesanato e guloseimas. Eles admiraram o gado, os bolos, os chales de crochê, as roupinhas de tricô, as toalhas de mesa bordadas, os gatos, os cães e os canários. Na extremidade mais afastada de tudo isso ficava a pista de equitação, onde jovens ginetes e amazonas passavam com seus cavalos a meio galope diante dos juízes que pareciam, como se afigurou a risonha Mad, tão cavalares quanto os animais que desfilavam diante deles. Viam-se amazonas com magníficos trajes de montar, encarapitadas em silhões no alto de cavalos enormes, com suas cartolinhas envoltas em sedutores véus. Como poderia uma pessoa montada e enchapelada de modo tão precário manter-se imperturbável em cima de um cavalo que andasse mais depressa do que a passo? Era coisa que Mad não conseguia entender, até que viu uma esplêndida criatura obrigar o seu animal a empinar, gracioso, e depois dar uma espécie de saltos difíceis, terminando de forma tão impecável quanto começara. Em seguida, a dama esporeou a montaria com gesto impaciente e, partindo a meio galope pelo solo encharcado, fê-la parar diante de Mad, Frank e o padre Ralph para atalhar-lhes o avanço. Endireitando a perna que descrevia uma curva em torno do silhão, a dama sentou-se de lado na sela, com destreza, suas mãos enluvadas estendidas num gesto imperioso. Padre, tenha bondade de me ajudar a apear. Ele colocou as mãos na cintura dela, ela pôs as mãos nos ombros dele e pulou do cavalo. Mas assim que os saltos dela tocaram o solo, ele a deixou, pegou nas rédeas do cavalo e saiu andando, enquanto que a dama ao seu lado lhe acompanhava sem esforço a largas passadas. Pretende vencer a caçada, senhorita Carmichael? Perguntou ele em tom de total indiferença. Ela se aborreceu. Era jovem e muito bonita, e o tom curioso e impessoal dele irritou-a. Espero vencer, mas não posso ter certeza. A senhorita Hopton e a senhora Anthony King também vão competir. Entretanto, vencerei a exibição, e por isso, se não vencer a caçada, não me zangarei. Ela falava arredondando as vogais e com a fraseologia estranhamente afetada de uma senhorita educada com tanto esmero que já nenhum indício de calor ou de dialeto lhe coloria a voz. Ao dirigir-se a ela, até a fala do padre Ralph se tornava mais requintada e perdia o seu sedutor e tênue sotaque irlandês, como se ela lhe evocasse um tempo em que ele também fora assim. Mad franziu o senho, intrigada e impressionada pelas palavras ligeiras, mas cautelosas, que eles diziam, sem saber que espécie de mudança se operara no padre Ralph, mas sabendo apenas que ocorrera uma mudança e que ela não era do seu agrado. Soltou a mão de Frank, pois se tornara difícil para eles continuarem caminhando lado a lado. Quando chegaram a uma grande poça d'água, Frank ficara para trás. Os olhos do padre Ralph inspecionaram a água, que era quase um poço raso. Voltou-se para a criança, cuja mão continuara segurando com firmeza,
e inclinou-se para ela com uma ternura especial que a dama não poderia deixar de notar, pois faltara de todo nas suas trocas de civilidades com ela. Não uso capa, querida Mad, e por isso não posso ser o seu Sir Walter Raleigh. Estou certo de que me perdoará, minha cara senhorita Carmichael. E assim entregou as rédeas à jovem. Mas não posso permitir que minha garota predileta suje de lama seus sapatos. Posso? Ele levantou Mad e apertou-a de encontro ao quadril, deixando que a senhorita Carmichael arregaçasse as saias roçagantes com uma das mãos, pegasse as rédeas com a outra e atravessasse a poça d'água sem ajuda de ninguém. O som da risada de Frank logo atrás deles não contribuiu para melhorar-lhe o humor. Chegados ao extremo oposto do charco, deixou-os abruptamente. Acredito que ela o mataria se pudesse, disse Frank, enquanto o padre Ralph punha Mad no chão. Sentia-se fascinado por aquele embate e pela crueldade deliberada do religioso. Ela parecera a Frank tão bela e tão soberba que nenhum homem poderia contrariá-la, nem mesmo um padre. Não obstante, o padre Ralph, caprichosamente, se propusera abalar-lhe a confiança em si mesma, naquela impetuosa feminilidade que ela manejava como uma arma. Como se a odiasse e odiasse o que ela representava, pensou Frank. O mundo das mulheres e seu requintado mistério que ele nunca tivera a oportunidade de perscrutar. Espicaçado pelas palavras de sua mãe, quisera que a senhorita Carmichael o notasse, o filho mais velho do herdeiro de Mary Carson, mas ela não se dignara sequer a admitir-lhe a existência. Toda a sua atenção estivera concentrada no padre, um ser sem sexo e desvirilizado, embora alto, moreno e bonito. Não se preocupe, ela tentará de novo, respondeu o padre Ralph com cinismo. É rica e, portanto, no próximo domingo deixará cair uma nota de 10 libras no prato da coleta, com muita ostentação. Ele riu-se ao ver a expressão de Frank. Não sou muito mais velho do que você, meu filho, mas apesar da minha profissão, sou um homem do mundo. Não me censure por isso. Ponha-o simplesmente na conta da experiência. Eles haviam deixado para trás a pista de equitação e entrado no recinto reservado às diversões. Tanto para Mad quanto para Frank, tudo aquilo era um verdadeiro encantamento. O padre Ralph dera a Mad 5 shillings e Frank tinha suas 5 libras. Era maravilhoso ter dinheiro para pagar a entrada de todas aquelas barracas sedutoras. Multidões ali se apinhavam. Crianças corriam por toda parte, contemplando de olhos esbugalhados as sinistras legendas pintadas com letras grosseiras à frente das barracas em franca decadência. A mulher mais gorda do mundo. A princesa Uri, a dançarina da serpente. Veja-a atiçar as chamas de fúria de uma cobra. O homem de borracha hindu. Golias, o homem mais forte do mundo. Tétis, a sereia. Em cada uma delas deixaram os seus pés e viram tudo, extasiados, sem reparar nas escamas tristemente desluzidas de Tétis, nem no sorriso desdentado da cobra. Na extremidade oposta, tão grande que ocupava um lado inteiro, havia um barracão gigantesco com uma alta passarela de tábuas à sua frente e um friso que se estendia por todo o seu comprimento, cheio de figuras pintadas ameaçando a multidão. Um homem com um megafone na mão gritava para o povo reunido. Aqui está, cavalheiros, a famosa companhia de pugilistas de Jimmy Sharman, 8 dos maiores boxeadores do mundo e uma bolsa para ser arrecadada por qualquer camarada que tenha coragem de experimentar. Mulheres e moças iam saindo do meio da turba com a mesma rapidez com que homens e rapazes iam chegando de todas as direções, engrossando-a, apinhando-se debaixo da passarela, com a solenidade de gladiadores que desfilassem no circo máximos. 8 homens subiram em fila a passarela e ali ficaram, com as mãos enfaixadas na cintura,
as pernas separadas, olhando com arrogância para a multidão admirativa. Maddie supôs que eles estivessem de ceroulas, pois vestiam camisetas pretas e calções cinzentos bem apertados, que iam da cintura ao meio das coxas. No peito de cada um, grandes letras maiúsculas brancas diziam: Companhia de Jimmy Sharman. Não havia dois do mesmo tamanho, pois alguns eram grandes, outros pequenos, outros medianos, mas todos exibiam um corpo particularmente bem desenvolvido. Conversando e rindo com a maior naturalidade do mundo, como se aquela fosse uma ocorrência cotidiana, flexionavam seus músculos e tentavam fingir que não estavam gostando daquilo. Vamos, rapazes, quem vai calçar as luvas? Berrava um camelô. Quem quer experimentar? Calce as luvas, ganhe 5 libras, continuava ele a berrar entre as batidas de um bumbo. Eu quero, gritou Frank. Eu quero. E desvencilhou-se da mão do padre Ralph, que o retinha, enquanto as pessoas mais próximas da multidão, que podiam ver-lhe o tamanho pequeno, começaram a rir e, condescendentes, o empurraram para a frente. Mas o camelô falou muito sério quando um membro da companhia estendeu a mão amistosa e puxou Frank escada acima a fim de colocá-lo ao lado dos 8 que já estavam na passarela. Não se riam, cavalheiros. Ele não é muito grande, mas é o primeiro a apresentar-se como voluntário. Vocês sabem que o tamanho do cachorro na briga não tem importância. O que importa é o tamanho da briga do cachorro. Vamos ver. Aqui está o pequeno e corajoso que vai experimentar. Onde estão os grandes corajosos, hein? Que tal? Calce as luvas e ganhe uma nota de 5 libras. Enfrente um dos membros da companhia de Jimmy Sharman. Pouco a pouco, as fileiras dos voluntários foram aumentando. Os rapazes, tímidos, de chapéu na mão, olhavam para os profissionais que lá estavam, como um bando de seres de elite ao lado deles. Embora estivesse louco para ficar e ver o que aconteceria, Padre Ralph decidiu, com relutância, que já era tempo de afastar Maddie de lá. Levantou-a do chão e girou nos calcanhares para partir. Maddie começou a gritar, e quanto mais ele se afastava, mais alto gritava ela. As pessoas estavam começando a olhar para eles, e o fato de ser o padre muito conhecido tornava aquilo embaraçoso, para não dizer inconveniente. Deixe disso, Maddie, não posso levá-la para lá. Seu pai me esfolaria vivo e teria toda a razão. Eu quero ficar com Frank, uivava ela o mais alto que podia, desferindo pontapés e tentando morder. Merda, disse o padre Ralph. Cedendo ante o inevitável, enfiou a mão no bolso à procura das moedas necessárias e aproximou-se do guichê do barracão, esguelhando um olho à procura de algum dos cleres, mas não conseguindo divisar nenhum, presumiu que estivessem tentando a sorte com as ferraduras ou se empanturrando de pastéis de carne e de sorvetes. O senhor não pode entrar aí com ela, padre, disse o homem que vendia as entradas, escandalizados. Padre Ralph ergueu os olhos para o céu. Se me disser como poderemos afastá-la daqui sem que toda a força policial da Dile nos prenda por molestar uma criança, terei muito prazer em fazê-lo. Mas o irmão se ofereceu para boxear e ela não está disposta a deixá-lo sem uma luta que fará os seus rapazes parecerem amadores. O bilheteiro deu de ombros. Bom, padre, não posso discutir com o senhor, posso? Entre se quiser, mas pelo amor de Deus, mantenha fora do caminho. Não, padre, guarde seu dinheiro. Jimmy não gostaria de recebê-lo. A tenda estava cheia de homens e rapazes que se espremiam em torno de um ringue central. Padre Ralph encontrou um lugar atrás da multidão, rente à parede de lona, e ali ficou agarrado a Maddie com todas as forças. O ar estava enevoado de fumaça de cigarro e de charuto, e cheirava a serragem atirada ao chão para absorver a lama. Frank, já com as mãos enluvadas, era o primeiro desafiante do dia. Embora fosse inusitado, não era inédito um homem saído da multidão enfrentar com êxito um boxeador profissional. Os pugilistas de Jimmy Sharman não seriam, evidentemente, os melhores do mundo, mas eram os melhores da Austrália. Colocado diante de um peso-mosca por causa do seu tamanho,
Frank nocauteou com o terceiro golpe que desferiu e ofereceu-se para lutar com outro. Quando chegou ao seu terceiro profissional, a notícia já circulara pela feira e a tenda ficou tão cheia de gente que não cabia mais ninguém. Ele mal fora tocado pelas luvas adversárias, e os poucos golpes que recebera só tinham servido para exacerbar-lhe a fúria, que não cessava de arder. Com os olhos esgazeados, quase crepitantes de paixão, pois cada um de seus oponentes subia ao ringue com a cara de pede, ouvia os gritos e aplausos da multidão, que lhe martelavam na cabeça como uma vasta e única voz a ordenar: vai, vai, vai! Como ele ansiara pela oportunidade de lutar, que lhe fora negada desde que chegara a Drógueda, pois só lutando conseguia livrar-se da cólera e da dor, e quando desferia o golpe demolidor, parecia-lhe que a grande voz rouca do povo lhe dizia: mata, mata, mata! Depois colocaram-no para lutar com um dos verdadeiros campeões, um peso leve que recebera instruções para mantê-lo à distância e verificar se ele boxeava tão bem quanto batia. Os olhos de Jimmy Sharman estavam brilhando. Vivia à procura de campeões, e esses pequenos espetáculos do interior já lhe haviam fornecido mais de um. O peso leve fez o que lhe haviam ordenado, apertado de rijo apesar da sua maior categoria, ao passo que Frank, dominado pela sanha assassina, não via mais nada e perseguia sem cessar a figura saltitante e esquiva. Sendo uma dessas pessoas estranhas que, mesmo no meio de uma fúria titânica, são capazes de pensar, ele aprendia com cada clinche e com cada saraivada de golpes, e aguentou o tranco, apesar do castigo que lhe infligiram os punhos experimentados. Tinha um olho inchado, a sobrancelha e o lábio cortados, mas ganhara 20 libras e o respeito de todos os homens presentes.